isso aqui. Você vai dar aqui, se isso aqui não tira daqui também, se eu quiser anotar uma coisa aí, fica à vontade. Bom, você vai fazer uma pré-conversa antes de a gente começar. Mas é basicamente isso que eu falei pro senhor, não vai ter... Se você quiser puxar o assunto, nós vamos indo. Então vamos lá. Vamos contar a história. Pastor Davi, eu vou apresentar como Davi. Pastor Davi. Pastor Davi. Pastor Davi, ainda não é não. Tá. Vou apresentar como pastor Davi. O meu nome é Eduardo. Eduardo Davi, né? Isso, mas o nome, Deixa eu marcar no lugar aqui. nome político é... Pastor Davi. Como é que você chegou? Você está fazendo com todos os... Com todos. Eu quero fazer principalmente com os que vão candidatar à reeleição. Tá? Aí, aqui ó, as perguntas que eu vou fazer são essas aqui, ó. Bom, vamos perguntar sobre a história de vida, né? Como é que o senhor chegou na política, como é que o que o senhor era antes de ser político, depois de conversa, né? Antes de ser pastor, quiser contar, a gente pode enrolar a conversa disso aí tudo. Não precisa focar em política não, tá? Não, tranquilo, eu vou contar Acho que até o certo é contar a sua vida mesmo, Sim, tá? sim. Sua decisão de candidatar, como vereador, no caso. Balanço do seu mandato. O que o senhor achou importante? Vou perguntar o que o senhor achou importante. Não sei se... Tem alguma coisa de falar de INB? INB? INB, não. Pode, eu sou... Eu te perguntar para eu, sabe? Eu sou contrário à INB. O motivo, aí o senhor fala, tal, explica, né? Explana, porque o povo tem que saber das coisas. A gente tem que pôr as ideias na cabeça deles e deixar que eles julguem, né? Eu entendo assim, né? Isso aqui eu não vou perguntar, porque eu acho que não vai ser muito legal. O que pretende para o seu futuro cargo, eu acho que bobagem. Vamos pular isso aqui. Senhor, isso aqui já vai para o prefeito, mas fez alguma coisa para o turismo? Alguma lei, alguma coisa interessante? Não. Nós só aprovamos, né? Nós só aprovamos. Né? Posso perguntar como é que funciona, como é que vem as leis, como é que são criadas, que jeito que é? Se eu tenho mais noção, porque é uma coisa para ensinar um leigo, porque Sim. Eu não sei. Eu acompanho muita coisa de Câmara e não sei. Né? E a gente vai indo mais ou menos por aí e no final eu deixo o livro para o senhor falar alguma coisa, deixar algum recado para o pessoal. Né? Isso aí, basicamente é isso. Vamos levar nessa parte. Deixa eu focar isso aqui no senhor, que vai ser as respostas. Não precisa nem parecer eu. Ok. Acho que aqui fica legal. Tá gravando? Tá, né? Tá. Bom, quer tomar mais uma aguinha? Quer que direcione aqui? Olha lá. Não, o senhor pode... Se o senhor quiser falar alguma coisa direcionada, você pode olhar lá. Mas a conversa vai ficar mais para mim. Tá. Eu não vou... Porque no caso, se eu for olhar, eu vou olhar para aquela, mas não vou falar só a apresentação, né? Tá. Então, Eduardo Davi, né? O Pastor Davi. Pastor Davi, lá das Laranjeiras. Bom, então vamos tirar o óculos, vamos começar então com o cadastro de Depois você vai editar, né? Eu vou cortar, se tiver alguma coisa de falar, alguma engasgada, dá. Não, sossegado, sem problema nenhum. Uns de 10 minutos a 20 minutos, não passa disso. Tá, não, tranquilo. Mais ou menos isso aí, é uma conversa. Depende do que flui. Então, tá bom. Né? Então, vamos lá. Olá, espero que todos estejam bem. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Eduardo Davi, o pastor Davi, lá das Laranjeiras, que é vereador aqui da nossa Câmara Municipal, né? Eleito 2020? 2021. No pleito de 2020, né? Pastor Davi, como é que o senhor chegou na política? O que te levou a isso? Obrigado, primeiramente, Giovanni, ter convidado a estar aqui, né? Então, a vida inteira, eu fui pastor. Certo. Né? De que igreja que é? A Igreja do Evangelho Quadrangular. Certo. E eu fui para Laranjeiras há mais de 30 anos. Abrimos uma igreja lá, começamos a fazer parte da comunidade, estar junto com o pessoal lá. E como eu trabalhava na Alcoa, no Posto de Caldas, então eu trabalhava durante o dia e à noite a gente, na igreja, né? Praticamente estava na igreja, fazendo visita, conhecendo a comunidade. E quando eu me aposentei, em 2017, o pessoal me procurou
devido a eu ter bastante conhecimento, estar inserido na comunidade, para mim tá, em primeiro lugar, sendo presidente do bairro. Certo. Porque o nosso bairro ele tinha muita necessidade, né? E o pessoal, por causa da gente ter essa facilidade, da gente poder conversar, Uhum. a pessoa confiar na gente Em também. 2017 não tinha vereador em Laranjeiras, né? Não tinha. E aí o pessoal, vamos lá. Aí eu fui presidente de bairro. Certo. Presidente de bairro, a gente conseguiu construir bastante coisa Uhum. para o nosso bairro. Presidente de bairro é um pouco limitado, mas a gente conseguiu ainda a cobertura para a escola. Os pais eles já tinham feito mais de 50%, faltava alguma coisa ainda para terminar. Uhum. A gente conseguiu tá ajudando, né? E terminou, fez a cobertura na antiga escola. E conseguimos uma verba também de uma deputada estadual, que teve numa reunião junto com alguns representantes do bairro. E aí começou. Certo. E a gente começou a trabalhar em função, em prol do nosso bairro. Certo. E chegou próximo da eleição, eu já estava aposentado. E eu nunca quis me envolver com política exatamente por eu trabalhar. Certo. Eu já tinha o meu trabalho, eu tinha a igreja que eu trabalhava à noite, finais de semana. Então, se eu envolvesse, eu não conseguiria se dedicar àquilo. dedicar totalmente àquilo. Então, eu acredito que você, para ser uma pessoa que trabalha com política, você tem que ter tempo. Você tem que se dedicar. Tem uma disponibilidade muito grande, né? Tem que ter. Então, o que acontece? Devido a isso, eu nunca quis me candidatar, nunca quis estar trabalhando. Como eu aposentei, aí eu consegui ter esse tempo para poder estar correndo atrás, tentando ajudar. E aí, entrei como pré-candidato naquela época e consegui ser eleito pelo PSD. Teve uma boa votação, né? Tive assim, 268 votos, não lembro se foi o quinto ou sexto. Aí teve o negócio de partido, Isso. entra uns votinhos ali, dá um número por si. Nós tivemos o vereador na época, o Rafael, em fevereiro, ele foi eleito em primeiro, eu fiquei em segundo lugar no nosso partido, né? Certo. Mas aí, graças a Deus, deu certo. E aí eu vim ser vereador e tá tentando agora ajudar a população de uma outra maneira, né? Tá certo. O senhor foi eleito no segundo ano como presidente da Câmara? Terceiro ano. No terceiro ano. Isso. Como terceiro ano, nós chegamos uma indicação e eu fui eleito como presidente da Câmara. Foi uma outra experiência, né? Para minha vida, assim, eu tive bastante experiência. Primeiro, ser presidente de bairro. Segundo, ser vereador, sendo pastor, certo? E agora, terceiro, sendo presidente da Câmara também, né? Para mim foi uma experiência muito boa, porque a gente começa a ver também sobre outro olhar, né? Certo. A gente começa a ver a administração pública também sobre outros olhos, que agora você também administra participa da coisa, né? Exatamente. Como é que funciona bem a Câmara, assim, para a pessoa, o leigo? Porque todo mundo vou na Câmara, vou pedir uma coisa para o vereador, vou não sei o quê. Como é que funciona na realidade? Como é que chega uma lei para ser votada, uma coisa para a Câmara resolver? Sim. É até bom de se perguntar, porque para que todos saibam, a maneira. Existem 3 tipos. Uma lei que ela vem da prefeitura, do executivo, que a gente chama, a lei do executivo. Uma lei que ela é proveniente do legislativo e uma lei que a própria população, com 5% do eleitorado, ela também pode entrar. Fazer uma petição. Isso, exatamente, uma forma de lei. Certo. E o que acontece? Qualquer petição de um vereador, ela pode ser uma indicação. Existe um buraco na minha rua. Tá. Eu faço essa indicação à prefeitura que existe um buraco na minha rua. Eu posso fazer um requerimento. Um requerimento, eu peço uma informação da prefeitura se ela vai fazer aquilo, se ela tem uma programação, se já tem uma programação naquele sentido. Agora, quando eu faço um projeto de lei, aí esse projeto de lei ele tem que ser avaliado em primeiro lugar se ele é constitucional. Um vereador que muita gente às vezes não sabe, um vereador ele não pode gerar gasto para o município. Então eu posso propor leis, mas eu não posso propor gastos. Aí eu tenho que entrar numa forma que chama de anteprojeto.
ou seja, a prefeitura que ela tem essa legalidade de fazer esse projeto. Porque senão eu estaria administrando o dinheiro da prefeitura. Eu proponho um gasto para a prefeitura, que entendeu? não faz parte Não, do legislativo. Exatamente, eu posso propor, então, baseado nisso. É o famoso cada um seu quadrado, né? Exatamente, porque imagina bem, né? Eu vou propor a prefeitura gastar mais 100 mil. Sei. Mas ela vai arrecadar de onde? Como ela vai fazer? Então, assim, então ser vereador é também conhecer como funciona. Eu tive uma outra oportunidade também de participar da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dentro da Câmara. O que é isso? É uma comissão que todo projeto que vem, tanto da Prefeitura como dos colegas da Câmara, eles passam por essa comissão para verificar quanto à sua legalidade. Entendi. Então, o que acontece? Então, todos os projetos que passaram durante os anos que eu fui relator dessa comissão, eu tive a oportunidade de ler, de participar, alguns de indicar e outros até de tirar fora, né? Quando ele não é legal ou constitucional. Então, assim, a Câmara, às vezes a pessoa fala assim, não, você tem que procurar um vereador, o vereador ele tem que inteirar da situação para saber qual o caminho que ele vai adotar. Muitas vezes não precisa nem uma indicação, nem um requerimento. Às vezes você ir na prefeitura, pedir, formalizar algo na prefeitura para que ela faça. Às vezes de uma maneira mais rápida, uma maneira mais direta, conversar com o secretário. Ela faz um protocolo faz lá. um protocolo e... Então, assim, a gente procura, né? Quando as pessoas nos procuram, no caso, como eu moro no bairro de Laranjeiras, todo mundo sabe onde é minha casa. Então as pessoas nos procuram e é mais fácil você indicar qual é o melhor caminho para a pessoa tomar. Então tudo eu tenho esse cuidado, Giovanni, de explicar qual é o caminho. Porque às vezes você fala assim, não, faz tal coisa. Às vezes não é possível de se fazer devido à lei e à maneira como é regido dentro do município. Às vezes a pessoa fica meio brava, porque às vezes tem coisa que não está dentro da lei, não tem como fazer, né? Não. Tem coisa que é impossível, né? Tem coisas que não são legais. Exatamente. Dentro da legalidade. Tem que agir dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Uma das coisas que eu prezo na minha vida como um todo, primeiro que eu sou pastor. Certo. É a legalidade. Então eu tenho que andar dentro da lei. Porque a lei, teoricamente, ela não foi feita para mim, ela foi feita para quem é justo. Porque quem é justo, ele anda corretamente. Ele anda corretamente. Então, como presidente da Câmara, eu pude observar isso. E também tem a questão dos colaboradores da casa que trabalham, pessoas que são contratadas. Eu tive a oportunidade de fazer a reforma pelo lado externo, pelo lado interno. Eu consegui contribuir bastante para a melhoria da casa, para a melhoria do ambiente de trabalho nosso lá dentro. Também tem as questões de licitação. Também não é assim, você vai gastando de qualquer maneira, né? Então a gente tem que licitar, passa por todo também uma sistemática, algo que a gente tem que fazer. Muitas vezes a pessoa fala assim, é fácil? Não é. Tem todo um sistema para se fazer. Então a pessoa ela tem que realmente querer, ela tem que dedicar tempo para fazer isso. Porque senão não faz. Uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, Giovanni, a nossa Câmara ela não tem assessoria ao vereador. As outras câmaras que a gente conhece aqui na nossa região, todas elas têm pessoas que assessoram o vereador. Individualmente? Individualmente. Poste Caldas, inclusive, são 2 assessores por vereador, fora a estrutura que a Câmara tem. Por que isso lá é importante? Porque o assessor ele pode te ajudar em algumas coisas. Porque nós, como vereador, a gente tem que correr atrás, eu tenho que ir ver o problema, eu tenho que propor a solução, eu tenho que muitas vezes trabalhar a lei de uma maneira que possa ser possível dela passar, ou um requerimento, ou alguma coisa desse tipo. Então, fica todo o trabalho a favor do vereador. Ele tem que fazer, ele tem que pôr o seu carro, ele tem que correr atrás. Então, assim, por isso que eu disse, voltando um pouquinho atrás, a questão do tempo. Tem que dedicar. Tem que dedicar. Se não dedicar, a pessoa te liga para, tô com uma emergência, é possível você pelo menos ir olhar? Às vezes vai entendeu? Torce e vai, né? Vai, a gente tem que ir. Né? Eu sempre brinco assim, os pedidos são os mais inusitados possíveis, né? Porque às vezes a pessoa ela não tem ainda
esse contato com o vereador. Então, talvez pelo passado, era diferente a maneira, né? Hoje o vereador ele tem que conhecer leis, ele tem que trabalhar com leis, ele tem que saber. Não tem aquele alvará para fazer tudo, né? Não. Tudo à vontade dele. Não tem. E outra coisa você tem que cumprir uma legalidade, você tem que fazer de uma maneira que é correto de ser feito. Claro. E aí as pessoas elas têm aqueles pedidos mais inusitados, aquelas histórias e fazem, isso não é possível de eu fazer. Conta uma. Enterrar um cavalo, entendeu? Você é responsável, o cavalo morreu. Eu falei, mas o cavalo não é meu. Não é da população. O cavalo é meu, mas aí mesmo assim você tem que correr atrás, você tem que gerar algum recurso, você tem que levar. Energia elétrica. Mas espera aí, a energia elétrica acabou. Você é vereador, mas a energia tá. Então, a gente correu atrás, até a questão da energia elétrica, a gente colheu assinatura, a gente correu atrás, existe um processo no fórum que a gente está tentando responsabilizar a CEMIG, pelo menos dentro de Laranjeiras, porque eu vou até contar uma história aqui que aconteceu com a minha filha. Ela casou no dia 9 de março e o casamento foi numa chácara próximo ao fogão de lenha. E aquela chácara, a noiva, ela tinha o dia dela, né? Certo. Ela dormia lá na chácara, a luz acabou às 4 horas da tarde da sexta-feira. E nada. E minha filha dormiu lá no escuro, sem luz, sem nada, e no espaço lume. E aí, no outro dia, a luz não volta, e a gente ligando, e tentando, vai voltar tal hora, ou seja, o casamento foi lá 5 horas da tarde, 4h30 a luz chegou. Nossa, não deu pra preparar nada. Não, aí ela teve que tomar banho em casa também não tinha luz, porque acabou meio-dia, eu tive que levar pra posse, ela num posto de gasolina chorando. Então, algumas coisas assim, fala assim, acontece, e não foi só comigo. Esse, infelizmente, aconteceu comigo, mas teve muita gente que perdeu mercadoria, teve muita gente que queimou o produto, é um transtorno que causa. E assim, era algo, Giovanni, que estava acontecendo de uma forma recorrente. Certo? Até final de ano que a gente teve pessoas em casa que tiveram que ir embora, porque ficou 4 dias sem luz. É complicado. Aí você fala isso aí no século XXI. Então, assim, como vereador, o que eu posso fazer? O que eu pude fazer, a gente correu atrás, ajudou a população a entrar uma ação contra a CEMIG. Além de ligar para a CEMIG, tentar resolver. Então, assim, existe muita coisa que é inusitada, muita coisa que não... Hoje em dia, tudo que você vai fazer, qualquer serviço das prestadoras de serviço, você fala com máquina, você não fala com pessoa, né? É difícil. As opções são muito limitadas para resolver o teu problema, né? Sim. Aí vai em cima do vereador, para conversar 2 horas lá por causa do mesmo problema. Né? Exatamente. E aí, assim, às vezes transfere, né? Desculpa, assim, às vezes a pessoa fala assim, não, mas você é o vereador. Então eu recebo muito bem, não tem problema com isso. Tá certo. Porque eu me dispus a isso. É aí que está o legal, sabe, Giovanni? É gratificante, eu ia te perguntar isso. Exatamente, eu me dispus a isso. O que acontece? Eu sou pastor. Certo. Então eu sempre trabalhei com pessoas. Na empresa a qual eu trabalhei, os últimos 11, 12 anos, praticamente, eu fui encarregado de manutenção, lidava com pessoas. Então eu sempre lidei com pessoas. Então, para mim, eu poder ajudar é uma coisa que não tem preço. Sei. É uma coisa, por exemplo, hoje você vai em Laranjeiras. Quando nós começamos 4 anos atrás, a escola só tinha um banheiro. Eu não gosto mais, eu prometi que eu não quero mais contar essa história, porque essa história ficou para trás. Mas só para contextualizar, tinha um banheiro para 140 crianças. Absurdo. Era um absurdo. Então foi aí que a gente começou essa trajetória. Entendeu? De tentar ajudar o quê? Primeiro, o nosso bairro, a nossa população. Certo. Hoje você vai lá, tem uma escola excelente, uma escola bonita, com 5 salas. Aonde era a antiga escola, foi toda reformada, fizeram uma creche. Então, que atende a população. Que atende a população. Então, de certa maneira, a gente se sente gratificado por isso que está acontecendo. Por às vezes, mas não foi você que fez, mas eu participei, eu estive atrás, eu corri. Muitas vezes, Giovanni, a gente precisa dar voz ao problema. Certo. Precisa ter alguém
né? Às vezes a pessoa ela não consegue. Não tem ponto de chamar, né? Exatamente. Eu, como vereador, às vezes eu consigo dar voz àquilo. Certo. E sem briga, sem discussão, sem acusação. Porque muitas vezes, Giovanni, as pessoas querem criminalizar o passado. O passado, eu não consigo trabalhar mais nele. Certo. Eu só consigo trabalhar o presente e planejar o futuro. E só, né? E só. Então eu trabalho o presente. O futuro eu estou planejando. Eu estou planejando como eu vou fazer. Então hoje, quando você entra em Laranjeiras, você vê o sorriso do pessoal. Você vê o pessoal alegre, você vê que as coisas mudaram dentro do nosso bairro. Hoje a nossa comunidade é uma comunidade que cresce muito. Nós somos muito próximos de Poços de Caldas. Puxa, né? Puxa. Foi aberto 2 ou 3 loteamentos grandes. Então o pessoal ele tem uma tendência de vir para um lugar talvez mais calmo, talvez um preço mais acessível. Certo. E aqui o pessoal está morando. Então hoje, em Laranjeiras, nós temos um fluxo muito grande de pessoas. Hoje nós temos uma saúde, né, muito boa em Laranjeiras. Hoje nós temos um posto de saúde que funciona, que atende as pessoas. Então assim, quando você chega no bairro, aqueles problemas que haviam já não existem mais. É lógico que existe problema. É lógico que tem necessidade. Cada dia é cada dia, né? Cada dia é cada dia. Mas o que já foi feito? Então eu não gosto muito, por isso que eu falei da escola, eu não gostaria mais de falar. Por quê? Porque esse problema não existe mais. Está sanado. Esse já sanou. Agora tem coisas novas para a gente trabalhar. A gente precisa asfaltar ruas, né? Se me permitiu, eu fui atrás de emenda, estou correndo atrás. Conseguimos uma verba do deputado federal. Consegue muita verba em Belo Horizonte? Eu consegui em Brasília. Em Brasília. Em Brasília, né? Eu tenho um deputado, pastor Stefano Aguiar, e o pastor Leandro, que eles nos ajudam, também são do mesmo partido. São aqui da região? Não, são de Belo Horizonte. Sei. Mas eles ajudam muito a nossa região. Sei. Ajuda aqui em Caldas, por exemplo, nós recebemos deles essa emenda no valor de 300 mil, nós recebemos 100 mil para a saúde e recebi um carro para a Polícia Civil também, por indicação deles. Legal. E a votação deles aqui na região foi 80 votos, aqui em Caldas. Mas estão representando o Estado. Exatamente. Só que eles estão investindo na nossa região. Eles não estão olhando pela quantidade de votos que eles têm. Entendi. Estão olhando por ter um representante aqui, que sou eu, e ter seriedade. Porque é importante isso também, Giovanni. É claro. Porque tem muito político aqui, com respeito a todos, que tiram voto aqui, mas não devolve para o município. Ou devolve uma verba indicada, que às vezes a população também não entende. O que é uma verba indicada? É uma verba que tem que ser usada exatamente naquilo que ele indicou. Não pode desviar Não pode desviar. para as necessidades que às vezes não tem, né? Exatamente. Tem deputado, eu dei 1 milhão, tá, para a saúde. Excelente. Mas só pode ser usado na saúde. Dei uma verba de 500 mil para a educação. Só pode ser usado na educação. Eu tenho necessidade, às vezes, de um asfalto. Eu tenho necessidade de uma infraestrutura. E eu não posso usar essa verba Para isso, né? Para isso, porque ela foi indicada e carimbada para aquilo. Então, às vezes, a população tem que entender, no meu ponto de vista, um deputado bom é aquilo que entrega a necessidade daquele lugar, a necessidade das pessoas. Entende os problemas do local. Do local. É importante saúde, é importante educação, mas tem que ir além da saúde e educação. E os vereadores têm acesso bem ao deputado federal, estadual, que seja? Todos têm acesso, inclusive os próprios deputados também nos procuram. Procuram também. Procuram. De mão dupla, não? Exatamente, é uma via de mão dupla. Mas eu prefiro estar com pessoas com quem eu conheço, com quem eu consigo trabalhar. Porque eu digo muito, o deputado, se ele tiver interesse em votos, 80 votos não é nada. Ele nem olharia para cá. Ele não olharia para cá. Muitos deputados não olham para uma cidade menor. Mas eu prefiro trabalhar com pessoas assim, que ele tem um olhar, e quando eu falei que houve uma promessa de asfaltar algumas ruas no nosso bairro, e ficou faltando uma rua asfaltar e não tinha verba suficiente para aquilo, então nós fomos atrás. Sei. Então ele ouviu aquilo que eu precisava, ele não deu dinheiro para a saúde, ele deu dinheiro para a infraestrutura. Então eu acho importante saber isso, né? O deputado é bom, mas ele tem que devolver.
O vereador é bom, mas ele tem que receber verba e essa verba tem que voltar para o município. Eu acho que é uma outra maneira também da gente olhar. Um vereador que trabalha é um vereador que também traz verba, que também traz coisas para o município. Benefício para o município. Exatamente. Né? Ir lá e votar, só a segunda-feira trabalhar, né? É pouco. E eu sempre digo, viu, Giovanni, como a gente está nesse bate-papo, o vereador não trabalha só segunda, um vereador engajado tem que trabalhar praticamente todo dia e final de semana. 24 horas por dia, tem que estar ligado, né? O celular meu tá aí. O celular 24 horas é que eu falo. Não tem hora pro cavalo morrer. Essa é boa, né? Do cavalo. É boa. É um bom exemplo de uma coisa que nem o cara que está se candidatando a alguma coisa nunca vai imaginar que vai providenciar o enterro de um cavalo, né? Eles brincam que você é pastor, agora está fazendo ofício de cavalo. Vai fazer ofício do cavalo. Não. Mas faz parte dessas coisas inusitadas que a gente, com o passar do tempo, você... a pessoa, às vezes a pessoa, Giovanni, tem uma outra necessidade que ela precisa, pelo menos, ter alguém para ouvir ela. Tá certo? E às vezes ela está precisando que você ouça ela. Entendi. Pastor, a gente, aqui no canal, no podcast aqui, a intenção nossa é que o pessoal vem e conta histórias. Então, aí no caso, um vereador que conte como é que ele trabalha, né? Foi interessante, é uma explanação que você teve aqui, fez pra gente aqui. Eu acho que vai elucidar a muita gente que pensa diferente. Porque eleitor pensa que é só lá no dia da votação. Depois não cobra nenhum tipo de serviço, né? E fica reclamando da vida, né? Ô Giovanni, você me permite? O que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, você é de Laranjeira? Você trabalha por Laranjeira? Não, eu trabalho por Caldas. Tá certo. Mas aonde me atua mais é onde eu estou presente. É porque a pessoa vai atrás, né? Exatamente. Teve casos aqui no mercado municipal, pessoas me procuraram, São Pedro. Então, quando a pessoa me procura, eu me disponibilizo a estar. Só que Laranjeira, o cara vai lá e bate na minha porta. Entendeu? Ele sabe onde eu moro. Então ele vai lá e bate na minha porta. Esse ano a composição dos vereadores foi... São Pedro não tem representante, né? Não tem. Aí ficou Santana com 2, né? Sim. 2, né? Isso, 2. O Danga e o Helder. E o senhor lá na Laranjeira. Os distritos, como disse, tirando São Pedro, ficaram bem servidos, né? Então, Laranjeiras fazia acho que 16 anos que não tinha um vereador em Laranjeiras, né? E assim, e o próprio pessoal de Laranjeiras, eles... Viu a necessidade. Um pouco eles tinham perdido a visão de que é ter um representante no bairro. Hoje eles têm a visão de ter um representante no bairro, alguém que atuante. É importante. A Câmara tem que olhar para o município. Como disse, a intenção dos vereadores é cuidar do município. Sim. Mas, como disse, quem vai bater a porta é o seu vizinho lá, né? Ele não vai vir bater aqui na porta do vereador daqui da cidade, por exemplo, né? Então, como que eu digo, se a pessoa sob demanda, às vezes pelo celular, o pessoal lá do Botafogo me mandou uma mensagem, tá assim e tal. A gente procura direcionar, Giovanni. Tudo eu procuro direcionar, tudo eu tento de alguma maneira a gente ajudar. Que como eu disse, nem tudo é possível a gente fazer, mas pelo menos um não a gente falou, não foi possível, não foi possível, então tudo bem. Essa questão política, eu falo que é importante, por isso ela me permitiu também olhar numa outra ótica, tá certo? Como eu te falei, às vezes a pessoa tem essa necessidade de conversar, essa necessidade de expor o problema dela, e só dela ser ouvida, cara, já tá ótimo, alguém me ouviu. Aí você leva a necessidade para frente, às vezes demora um pouco, porque tem coisas, Giovanni, também que não dependem só do município. Depende de outras esferas, né? Depende de outras esferas. Então, por exemplo, a escola ia ser, a creche ia ser inaugurada tal dia, mas precisa que alguém venha e faça uma inspeção. A inspeção não está no teu controle. Já é um outro órgão que vai... Já é um outro órgão que vai fazer. Às vezes nem da cidade, né? Tem exatamente, órgão que não é. Aí a pessoa vai lá, não, tem que fazer isso, tem que alterar uma grade, aí você tem que refazer de novo. Então, assim, tem coisas que não dependem. Às vezes uma máquina quebra, estradas rurais. Nós estamos aguardando, né, que as máquinas vão para o nosso distrito, já estão nesse processo. Só que eu conversando com o encarregado, as máquinas estão quebradas. Mas você precisa arrumar, a máquina está quebrada. Enquanto a máquina não estiver pronta, não segue o cronograma.
Então, Mas tem que cobrar, né? exatamente, nós estamos cobrando. Uhum. Até de eu ter informação que a máquina está quebrada é porque eu cobrei. Você foi atrás do negócio. Porque eu fui né? atrás para saber aonde a máquina estava e como ela estava. Agora aqui no município, agora tem uma usina de asfalto que diz que vai suprir bastante coisa. Sim. Nossa, sim, aqui sim. com pouco gasto, né? Sim. Segundo as informações que Sim, a gente tem aí. sim. Acho que de repente melhora algum ponto crítico de estrada, alguma rua, por exemplo, dependeria menos dinheiro, né? Vai gastar Exatamente. pouco, né? Porque é tudo caro, né? Tudo Com absurdo. certeza. Tudo caro. É porque tem. E também, o Giovanni, a máquina tem que ter uma expertise. A pessoa ela tem que aprender trabalhando. Apertar um botão ali. Não é. Tem que aprender. A pessoa tem que aprender uma máquina que não é igual da Marp, por exemplo, Uhum. que a massa é feita, ela é colocada, levada no caminhão. Aí ela mesmo já. Isso. Então a pessoa tem que aprender com o processo. Uhum. É uma coisa que não é do dia para a noite. Amanhã vai resolver todos os problemas? Não vai. Não vai, né? Financeiramente é mais barato. Né? Financeiramente a gente sabe que é mais barato essa máquina dentro do município. Mas só que tem uma coisa, mesmo assim tem que ter verba. Mesmo assim tem que ter recurso. Manutenção dela para tudo, Exatamente. Aí daqui uns dias vai falar assim, mas não é suficiente. Entendi. Entendeu? Então assim, Caldas tem muito lugar que precisa ser asfaltado. A gente sabe. Estou correndo atrás dentro do meu distrito para tentar ajudar. Tá certo? Da melhor maneira possível. A máquina, eu tenho certeza que quando ela tiver 100% operacional, que o pessoal já tiver o know-how de trabalhar, ela vai ajudar muito. Ela vai ajudar muito. Mas precisa ter dinheiro. É porque 3.500 quilômetros tem de estrada aqui, né? É um pouquinho mais até, né? É. Estrada. Arredondando, eu gosto muito de arredondar o negócio em 0,0. Eu também jogo para baixo. Mas a gente brinca porque Laranjeiras, eu falo Laranjeiras de novo, porque é o lugar que eu convivo hoje. Então tem muito morro. Precisa ser asfaltado, precisa arrumar. Por quê? Porque mora pessoas. Tá certo? Então hoje nós temos uma visão do que? Onde precisa realmente, Giovanni? Onde mora pessoas. Onde tem morador. Então, talvez hoje eu consiga fazer 3, amanhã eu consigo fazer 2. Então a gente devagar, a gente vai solucionando. Mas eu garanto para você que está muito melhor do que estava. E vai ficar muito melhor do que está. Porque é um trabalho contínuo. Hoje, como eu te disse aqui, hoje você tem dados. Hoje eu te levo em Laranjeira, eu consigo te mostrar que o município foi atendido, mas o distrito de Laranjeiras ele foi muito bem atendido. Ele foi muito bem representado. Hoje Laranjeiras, posto de saúde, limpeza urbana, escola, creche, coisas que a gente não tinha há alguns anos atrás e hoje tem e tem funcionando. Tem e tem com, costumo dizer, com qualidade. Tá certo? Hoje eu escuto, como eu disse, dessa proximidade nossa de Poços de Caldas, pessoas que moram em terra de Santo Antônio, que grande parte, infelizmente ainda, dividem com Poços de Caldas. O pessoal fala assim, hoje a saúde de Caldas é melhor. Ele fala, é melhor. Hoje eu vou no postinho e sou atendido. Hoje a escola de Laranjeiras é melhor que uma escola em Poços. Porque o profissional de Caldas ele é melhor remunerado do que o profissional de Poços. Isso poucas pessoas sabem. Então, hoje, dizendo assim, hoje o pessoal está fazendo o contrário, Giovanni. Alguns anos atrás o pessoal saía e ia buscar em Poços. Hoje o pessoal está vindo de Poços para Caldas. Devido à melhoria que teve, principalmente no nosso distrito, que é colado a Poços. E continue assim, que a gente torce. Eu gosto muito da nossa cidade. Eu nascido, criado aqui, morei fora do Brasil, voltei para cá. A minha intenção era voltar para cá, porque eu gosto daqui. Sim. Então eu fico muito contente quando eu vejo o trabalho que vocês fazem, que a prefeitura faz, que melhora a vida da população. Sim. Eu fico, tenho que dar os parabéns para vocês. Eu como presidente, Giovanni, se você me permitir, que a gente, pastor, gosta de falar, tá? Então a gente vai Não, o canal tá livre para isso. Acontece, como presidente da Câmara, eu participei de muita inauguração do município de Caldas. Então não aconteceu só em Laranjeira. Foi no município inteiro. Foi no município inteiro, foi no município em geral. O ano da transformação foi o ano que eu fui presidente da Câmara.
Então teve lá no Rio Pardo, teve em outros distritos, que também foram alcançados, que também foram escolas abertas que estavam fechadas. Sei, sei. Eu tive a oportunidade de ver várias escolas reformadas dentro do nosso município. Então, quer dizer, eu pude ver que o olhar foi para todo o município. Algum lugar, talvez, ficou alguma coisa a desejar, lógico. Como nós estamos falando, um município muito grande, município maior do sul de Minas, um município que, às vezes, um lugar ou outro, ainda carece de melhoria. Como eu disse, Laranjeira também. Mas eu tive a oportunidade de ver esse olhar, entendeu? Entendi. Você chegar e falar assim, olha, lá no canto, lá no Rio Pardo, abriu uma escola, 2 salas novas, reformou inteirinho. As crianças não tinham mais que pegar uma Kombi, viajar tantas horas. De manhãzinha. Para estar. Hoje, né, nosso sonho, talvez levar o ensino médio para Laranjeira. Não depende do município, depende do estado. Entendi. Mas é um sonho da gente, por quê? Porque hoje as crianças nossas, maiores, elas saem do distrito e vêm aqui para Caldas para estudar. Só que muitas vezes não está o pai acompanhando, não está a mãe acompanhando, não tem um responsável. Tem o transporte, Então, e assim, aí estando dentro do nosso distrito, eu sonho também a gente poder ter curso profissionalizante na nossa escola, porque o ambiente ficou propício. Entendi. A gente já conversou com alguns empresários, eles têm interesse, porque hoje a gente não tem uma mão de obra qualificada dentro de Caldas. Né? Inclusive, quando o pessoal que veio das terras raras, na Câmara, foi um dos questionamentos que eu fiz, foi exatamente isso. Vocês vão profissionalizar a pessoa? Vão profissionalizar as pessoas aqui, ou vocês vão trazer de fora? Porque é ruim para nós trazer um mecânico de fora, trazer um eletricista de fora, trazer um programador de fora, um operador de veículo industrial. Por quê? Porque nós estamos qualificando a nossa mão de obra, nós estamos melhorando a questão da renda do nosso município. De certa maneira, nós estamos devolvendo para o município também. Uma pessoa que não tem compromisso aqui, ela vem e vai embora. Tá certo? O dinheiro não fica aqui. Não fica aqui, não para aqui. Então eu creio, sabe, que a gente tem muita coisa ainda para melhorar. Mas a gente sabe o caminho. Tá apontando para cá. Tá apontando o caminho. Como eu disse, teve um empresário que reforma e restaura veículos. Ele ainda propôs, ele falou, olha, se quiserem, a gente, de alguma maneira, a gente vai, ensina, prepara a mão de obra. Um menor aprendiz. Menor aprendiz, assim, né? Exatamente. Eu sou ex-aluno do Senai, eu sempre digo isso. Em Poços de Caldas, eu fui aluno do Senai. Eu aprendi ajustagem mecânica. Cara, eu falei pro pessoal, por que vocês não fazem esse consórcio, não fazem algo deste nível? Por quê? Porque aí você qualifica a mão de obra de Caldas. E aí o cara quiser trabalhar, ele trabalha lá. Se não quiser, ele vai para outra empresa. Mas a qualificação foi feita. Dá oportunidade para o cara crescer, né? Exatamente, porque tem empresas como a INB que estão no nosso município que pouco devolveram para o nosso município. Infelizmente, né, no nosso primeiro ano de mandato como vereador, até o caminhão de água que usaram lá para jogar nas ruas de Laranjeira, eles tomaram para trás. Ainda cobraram, eu falo isso, 60 mil para arrumar a bomba d'água. Então isso que a INB devolveu para nós é nada. Entendi. Entendeu? Então, vir uma empresa que realmente tenha vontade, mas que devolva algo para o município. Não precisa ser, muitas vezes, para a população, mas devolva para um hospital, arrume uma máquina, uma tomografia, certo? Profissionalize, faça alguma coisa. Empresa de porte tem uma capacidade financeira de fazer muita coisa, né? E outra coisa, muita coisa que ela devolve, ela ainda abate no imposto de renda. Entendeu? O presente é bem dado, né? Exatamente. Ele sabe de onde cobrar aquilo, né? Eu estive agora há poucos dias na Alcoa, né, revisitando como vereador. Então você vê o trabalho que a Alcoa faz relacionado ao meio ambiente, à proteção, coisas que eles foram evoluindo, que na minha época que eu trabalhei era de um jeito, hoje já é de outra maneira. E eles devolvem para o município. Há poucos dias atrás estiveram numa aldeia, fazendo um trabalho dentro da aldeia, devolvendo de alguma maneira para o município de Caldas. Hoje não está minerando, tá? Hoje não está minerando, mas como eles disseram, já fez. Vão voltar a minerar. Então, só que está investindo. Então eu digo, a empresa boa é a empresa que devolve para o município.
Empresa boa é aquela que faz para o município alguma coisa. Então a minha restrição relacionada à ANB é exatamente isso. Ela não devolveu e ainda não devolve. Tá certo? E não tem com quem falar. Não, e todas as vezes eu fui a pessoa que fez o pedido na Câmara com a audiência pública da INB. Eu cobrei este ano porque desde do final do ano a INB deixou de enviar os relatórios que tinham sido acordados, que eram enviados quando eu era presidente. Então eu fiz a cobrança, estiveram na Câmara, mas não fizeram nada diferente. Tá certo? Não, então, assim, eu não gosto de determinada empresa, mas tem empresas aqui em Caldas que elas devolvem para o município. Elas investem no município, primeiro com bons salários, com profissionais dentro de Caldas. A INB, muita gente nem em Caldas trabalha. Lógico que tem um público de Caldas, mas deveria ter mais. Entendi. Deveria ter mais. Essa é a minha visão que eu tenho. Então, empresa boa é empresa que devolve para o município. Bom, pastor, eu gostei muito da conversa nossa aqui, foi muito elucidativa, né? Contou como funciona a Câmara, como foi o seu trabalho lá, né? O que aconteceu de bom nessa gestão. Eu lhe desejo que esse final de mandato seja muito bom, né? E vamos torcer por aí. Se o senhor quiser, então, a Câmara está à vontade para o senhor fazer as suas considerações finais. Se quiser fazer, Então, eu agradeço, né? Essa oportunidade de estar aqui, da gente bater um papo, né, Gilberto? Bater um papo. Bater um papo. Eu acho que eu, como pré-candidato que sou a vereador novamente, mas eu queria mostrar aqui, não pré-candidato, mas o trabalho que a gente executa no dia a dia. Porque quando eu me dispus a fazer algo, eu também tenho que ter esse tempo para estar disposto a fazer e ajudar a população caldense. Então fica aqui meu agradecimento, essa abertura. E sempre que tiver qualquer assunto, eu não tenho restrição a falar sobre nenhum assunto. Eu estou disponível e disposto a falar sobre tudo. Eu tenho as minhas convicções, eu não perdi elas e isso não altera. Caráter não se muda, caráter permanece. Muito obrigado aí, Giovanni. Pode contar comigo. Obrigado, senhor Elcio. Está sempre às ordens aqui. O dia que tiver alguma coisa que quiser falar aqui, me chama, a gente abre as câmeras e a gente mostra para o público. Tá bom? Muito obrigado. E é isso. E aí? Para quem ia falar 20 minutos, nós falamos 42 minutos. Giovanni, assunto é demais. Não, tem, vai puxando. Eu tento fazer mais ou menos assim, nessa faixa aí, 20 e poucos minutos. Fica cansativo. Né? Fica cansativo, a pessoa não vê. Mas aí, daqui eu tenho corte para fazer.